Já Então, está gravando. tá gravando. Boa tarde, André. Eu vou entrevistar agora um ex-aluno de LCN, o professor André. E, André, queria que você falasse primeiro sobre por que você escolheu a LCN, a Licenciatura em Ciência da Natureza. Então, vamos lá. Boa tarde, professor, a todos. Então, eu escolhi LCN porque é um curso bem diverso e porque eu sempre gostei de ciências, né? Então, desde criança, eu criei bastante animais, eu trabalhei bastante com plantas, né? Então, não sou da capital de São Paulo, então um pouquinho mais do interior, então já tinha um contato maior com a natureza. Então, quando acabei conhecendo o curso de LCN, eu ainda fiquei em dúvida entre LCN e gestão ambiental na época e acabei indo para LCN justamente por essa diversidade de conhecimento, de diversidade, né, de ciências nas quais a gente pode aprender e se aprofundar. Então esse foi acho que foi o estopim inicial para que realmente eu me aprofundasse e quisesse fazer o curso de LCN. E como é que foi a sua experiência no curso? Você fez em quanto tempo? Quais foram as coisas legais, as maiores dificuldades que você achou lá? Então vamos lá, o curso de LCN, assim, é uma experiência maravilhosa e eu tive algumas dificuldades, né? Entre elas, porque sempre fui o provedor da minha família, então eu trabalhava. Então sempre trabalhei durante toda a graduação. Então, entre trabalho, faculdade e casa, eu percorria mais de 100 quilômetros diariamente. Então eu tive dificuldade, que eu tive que trancar o curso 2 vezes, tive que trancar a disciplina e acabei fazendo um curso mais ou menos em 6 anos e meio. Então, entre trancar a disciplina, trancar o curso, trancar algumas disciplinas, justamente pelo horário que não batia. Então, eu trabalhava 12 horas por dia, eu era bombeiro civil, né? Então, eu trabalhava no Jabaquara, morava em Suzano, estudava na IASH. Então, isso me atrapalhou bastante. Então, foi uma grande dificuldade que eu tive. Outra grande dificuldade que eu tive foi justamente não ter alguns conhecimentos básicos, principalmente na parte de matemática. Então, reprovei logo de cara cálculo, né? Cálculo 1, acabei reprovando. Dá aquela desmotivada. Na época, a gente não, a época que eu fiz a LCN, a gente não podia puxar disciplinas como é hoje. Então, hoje a grade mudou, a maneira como eu ver o curso mudou. Então, eu tive essa dificuldade de não ter a possibilidade de 100% estudar, né, porque eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, e essa dificuldade nas exatas, né? Então eu tive um pouco de dificuldade em matemática, já é uma dificuldade que eu não tive em física, por exemplo. Então, como física não é algo tão abstrato, você consegue ver, experimentar, eu gosto muito de física, mas o cálculo foi algo que me travou um pouco. Então, depois que eu consegui vencer a barreira do cálculo, acho que a LCN começou a fluir para mim de uma maneira muito boa. Então, eu tive a oportunidade de fazer 2 iniciações científicas, uma no IAG e uma na EASH. Eu tive a possibilidade de trabalhar com educação ambiental num projeto de cultura e extensão, juntamente com os alunos de gestão ambiental, com o coordenador de gestão ambiental. Eu tive também, no momento que eu resolvi assim, jogar a toalha, falei, vou me aprofundar realmente, é isso que eu quero para minha vida. Eu fiz 2 intercâmbios para os Estados Unidos, que também fez com que prolongasse um pouco a minha graduação. Então, em 2014, eu acabei indo para a Universidade do Arizona, fiquei mais ou menos 90 dias lá, né, fazendo um intercâmbio cultural. Voltei em 2016 para os Estados Unidos, onde eu fui para a Universidade de Miami. Então, em Miami eu fiquei mais ou menos 45 dias, mas como o semestre deles lá é diferente do nosso, eu tive que fazer alguns trancamentos parciais. Então, eu tive essa possibilidade de dar aula fora do Brasil. Então, eu dei aula numa ONG lá nos Estados Unidos quando eu estava lá. Então, eu aprendi bastante coisas que hoje eu vejo que está chegando agora no Brasil, mas que eu já usava e eu aprendi em 2014. Então, existem algumas metodologias, algumas coisas que o pessoal está começando a falar agora, né? E é algo que que eu tive o prazer de experimentar já alguns anos antes. Então, eu consegui ver que a gente está atrasado em algumas metodologias, isso em relação ao ensino médio,
em relação às escolas tanto públicas como privadas aqui no Brasil. Então, consegui, quando eu perdi este medo de ficar desempregado, quando eu perdi este medo assim de será que a LCN vai me dar um sustento, eu consegui ver tudo aquilo que a LCN tinha para a minha vida durante a formação acadêmica. Que ano mesmo que você entrou, André? Só para... Eu entrei em 2011, eu fiz o ingresso em 2011, e aí em 2014 eu fui para os Estados Unidos a primeira vez e depois em 2016, mas a minha graduação ela se inicia em 2011. Certo. E atualmente o que você trabalha na área de ensino? Trabalha com alguma coisa conectada com a sua formação no curso da licenciatura em Ciência da Natureza? Sim, hoje eu sou professor de Ciências de Biologia e Projeto de Vida numa escola particular. Até o ano passado eu era coordenador de uma escola, então essa escola acabou me chamando, então eu pedi as contas na outra escola, porque como professor aqui eu estou indo mais como coordenador na outra escola. Então fui coordenador durante um tempo, assim como... É muito legal assim para você falar, porque assim que eu recebi o diploma de LCN, as portas se abriram, porque assim, toda entrevista que eu fiz, todas as empresas me chamaram. Então todo mundo gosta do curso, todo mundo sabe deste nome, dessa qualidade chamada USP. Então, assim, depois que eu saí, que eu me formei em LCN, eu fiz apenas 2 entrevistas. Uma foi para uma escola que me chamou, e aí eu comecei como professor de ciências, virei professor de biologia, dei aula de matemática, e aí eu fui promovido a coordenador pedagógico. Implementei nessa escola todo o ensino médio, então o novo ensino médio nessa escola eu que implementei, e aí essa outra escola acabou me chamando, falou, a gente tem uma vaga para você como coordenador, como professor. Então hoje eu trabalho menos, eu trabalho em torno de 15 horas a menos do que na outra escola, ganhando um pouco mais. Então é uma escola um pouquinho mais elitizada. Então eu deixei o cargo de coordenador para voltar a ser professor, mas ter uma qualidade de vida melhor. Então eu ganhei um pouco mais, trabalho menos, né? E aí isso me dá uma qualidade de vida. E aí com isso também acabei ingressando no mestrado de sustentabilidade como aluno especial, então eu já faço minha pesquisa, eu faço algumas disciplinas como aluno especial também, e agora eu prestei o Enem novamente, que eu fiz uma aposta com meus alunos, falei, vamos ver quem tira a nota melhor, né, no Enem, e aí foi bem legal, porque aí eu passei, eu falei, vou fazer gestão ambiental, porque era um curso que eu queria, mas eu não pretendia entrar, então agora, hoje, eu faço à noite gestão ambiental como aluno de graduação, algumas tardes eu acabo indo pré-ASH para fazer algumas matérias com aluno especial de mestrado, que futuramente eu quero fazer o mestrado normalmente, né? Mas aí ainda estou agora, aí já no segundo semestre da segunda graduação de gestão ambiental. Fora isso, depois que eu fiz a LCN, eu também fiz 3 pós-graduação. Então, sou pós-graduado em Neurociência e Comportamento, Neuropsicopedagogia Clínica Institucional também e Psicopedagogia. Então, eu não parei. Desde que eu saí de LCN, fiz as minhas pós-graduações e agora estou numa graduação aí, num pezinho no mestrado, já tudo na EASH, né? Certo. E o que você teria para falar para um aluno de LCN que está entrando esse ano, que está agora no segundo semestre e não conhece muito a EASH? O que você sugeriria para ele? Assim, tem coisa que você acha que deve ser explorada? Com a sua experiência de ser um aluno já formado, está fazendo cursos na EASH, a sensação que eu tenho é que você acha que ainda tem coisa para ser aproveitada lá. O que você recomendaria para um colega jovem seu e um colega que está começando que ele deveria aproveitar? Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo deve saber é não desanimar. Não desanimar pelo que as pessoas falam, não desanimar se você pegou uma DP ou não. Eu peguei DP e consegui intercâmbio, né? Então, existem vários caminhos. É procurar todos os caminhos, tudo que a universidade ela lhe dá como processo de crescimento. Então, uma coisa que é muito importante, né? Conversar com o professor, fazer um network com os professores. Os professores têm muito além de ensinar para nós, além das aulas. Então,
conversar com os professores, né? Visitar os professores lá, tomar um café na sala dos professores. Eu fiz bastante isso. Pegar conselho com os professores, né? Professor, o que você acha? Essa é minha área, essa não é. Procurar os intercâmbios, procurar andar com pessoas que te levem para cima. Porque o que eu percebi? Existe muita festa. É legal, eu fui muita festa, DEASH também. Só que isso não pode ser sua principal motivação. E a outra coisa que é muito importante é não deixar que as pessoas fiquem falando do teu curso e você é mal e você achar que isso é verdade. Então, hoje, eu tenho um network muito grande com os alunos, ex-alunos de LCM. Tá todo mundo bem. Quem quis seguir a carreira de professor estão em colégios grandes, estão em colégios particulares, estão muito bem. Então, assim, é procurar se soltar, procurar estudar muito, trabalhar naquilo que você tem dificuldade, sabe? No meu caso, eu tinha dificuldade em matemática. Eu comecei a estudar matemática a ponto de hoje dar aula de matemática, né? Ter aula de matemática, eu me reprovei em cálculo e eu dei aula particular de cálculo para engenheiros. O pessoal de engenharia civil falou, André, ajuda a gente aqui em cálculo. E eu falei, vamos lá, né? Então, assim, todo mundo tem um ponto forte, um ponto fraco. Trabalhar esses pontos fracos para que eles se tornem fortes, né? E ter uma meta, ter um objetivo. O meu objetivo é me formar em LCM. Quando eu coloquei esse objetivo, porque todo mundo, você trabalha, as pessoas vão falar, você trabalha muito, não sei o que, desiste. Mas quando você colocar no seu objetivo, eu quero me formar, é isso que eu quero, é LCM que eu quero para minha vida, você vai ver que os caminhos vão se abrir, né? E aí, ter essa network com alunos que já se formaram, com alunos que têm um conhecimento, né? Então, na época que eu trabalhei na Estação Ciências, eu lembro que abriu vaga lá, eu colocava todo mundo de LCM dentro de Estação Ciência, né? Então, 11 pessoas lá acabavam comigo. Então, na escola que eu era coordenador, a professora de ciências hoje, a Poliana, é uma aluna de LCM, ela foi minha bichete. Então, um aluno vai ajudando o outro. Então, isso é muito legal. Tem uma vaga aqui, me ajuda ali, qual é o concurso público que está abrindo. Então, assim, o network não só de festa. O network de festa é importante? Mas o network profissional, você fazer um trabalho, procurar tirar o máximo proveito de um RP, que é muito importante, do seu trabalho final é muito importante. Então, cada trabalho, ele se torna muito importante. Eu tenho trabalhos hoje que eu utilizo hoje aqui no meu dia a dia, foram trabalhos que eu fiz na EASH, né? Então, assim, eu vou dar uma aula de genética, eu tenho um trabalho de genética que eu fiz, que eu apresento meu trabalho aqui na escola para os alunos. Falo, genética, é isso aqui. Fiz um trabalho de ecologia que na minha aula de ecologia eu apresentei para os alunos. Então, eu uso o material que eu faço, que eu tive, né? Até mesmo uma coisa que eu uso é o seu livro, professor, nas aulas de física. Então, tem um livro assim lá, né, de experimentos de física, são os experimentos que eu faço com meus alunos. Então, pegar aquilo que você aprende e trazer para a tua vida, né? Hoje eu trabalho aqui, eu tenho praticamente um laboratório só para mim aqui na escola, e eu fico, o que o professor fulano ensinou, vou fazer o mesmo experimento que era legal. Então, trazer tudo que você aprende para o seu dia a dia profissional. E isso é um chamariz. Um exemplo, quando eu entrei aqui na escola, o pessoal falava, a gente tem um laboratório maravilhoso com 80 e poucos elementos químicos, até que no fundo, né, a gente tem tudo legal, um laboratório montado. Só que a antiga professora não levava os alunos. Então, aí, quando o pessoal falou, e aí, você gosta de laboratório? Eu falei, eu amo laboratório, vamos lá. Então, minhas aulas são, maioria, no laboratório, né? Então, assim, trazer esse diferencial. Quando você mostra o que você aprendeu para as pessoas, as portas vão se abrir. Toda escola vai querer um profissional de LCM. Toda escola vai querer um profissional da USP. Então, ter essa postura, né, de realmente ser um profissional e trazer o nome USP no peito. Então, assim, quando eu falo assim, eu sou licenciado em Ciências da Natureza. Eu falo, eu não sou biólogo, não sou químico, não sou físico. Eu sou licenciado em Ciências da Natureza. Para as pessoas que não entendem, eu falo assim, eu sou um cientista da natureza, ponto, né? Sou cientista. Isso traz uma visibilidade muito boa. Então, quando você trabalha, né, tudo isso na sua vida, durante a graduação, quando você sai da graduação, as portas estão abertas. Tanto para concurso público, como para escola particular, né, como para outros setores, né? E outra coisa que eu faço agora, além disso, eu tenho a minha própria empresa de educação ambiental. Então, eu abri uma empresa que é nos finais de semana e eu ainda presto serviço para outras escolas de educação ambiental. Então, eu tenho aí, eu trabalho com alguns animais aí, com falcoaria,
né? Então, eu tenho alguns animais que eu treino e eu faço esse trabalho de educação ambiental em escolas, em locais, né? Dou alguns cursos. Então, eu acabei também abrindo uma empresa, tudo isso porque um tempo atrás, na EASH, eu fiz um trabalho de cultura e extensão de 1 ano de educação ambiental. E isso se tornou uma das partes da profissão que eu estou desenvolvendo. Comecei o ano passado, né, no final do ano passado, e este ano eu começo a seguir aí estou colhendo os frutos aí desses trabalhos de educação ambiental com falcoaria que eu faço. Eu fiquei impressionado com essas coisas que você acabou de falar. Eu não sabia, a gente se encontrou na EASH, eu te convidei para fazer esse vídeo, então essa pergunta a gente não combinou e eu estou muito curioso. Assim, você tem falcões e você treina os falcões e apresenta isso para o pessoal. Deve ser uma coisa. Eu nunca vi aqui no Brasil, só vi isso em filme. É isso que você faz? Isso, né? Então são técnicas de falcoaria. Então, na verdade, eu tenho corujas e gaviões, né? Então, eu tenho 3 corujas hoje treinadas, que eu treino são todas legalizadas pelo IBAMA, tudo certinho documentadas, né? Então, as corujas são para educação ambiental. Então, vou nas escolas, vou em alguns eventos, faço palestras, dou curso tanto da parte anatômica, comportamental, como a parte de treinamento, né? Então, toda a parte ecológica, a parte de ecologia. Então, eu tenho algumas espécies de corujas diferentes, né? E eu apresento isso em educação ambiental. Os gaviões que eu tenho, eu utilizo de 2 maneiras, né? Controle biológico. Então, por exemplo, o senhor lembra que há um tempo atrás, né, acho que teve infestação de piolho de pombo. Na Exato. época eu não trabalhava com isso. O meu gavião, o que acontece? A gente tem autorização para poder fazer o controle de fauna sinantrópica nociva, que são pombos. Então, em vez de você colocar um veneno para matar o pombo, em vez de você colocar um monte de coisa, eu solto ali o gavião, ele, depois eu posso até mandar o vídeo para o senhor, o gavião, ele captura ali o pombo e a gente faz a troca por um alimento, ele me dá o pombo e a gente vai descartar ele no local apropriado, né? E aí, conforme isso vai passando, a gente vai fazendo isso durante as semanas, durante os dias, os pombos eles acabam migrando de local porque ali tem predador. Então a gente faz este trabalho também em escolas, a gente nunca fez em faculdade ainda, mas a gente faz trabalho em escola, em hospitais, em galpões também, a gente faz esse tipo de trabalho, mas também os gaviões também eles acabam fazendo parte também das palestras de educação ambiental. Então, as corujas são só para educação ambiental, a gente não faz trabalho com a coruja, mas com os gaviões a gente faz controle de fauna sinantrópica nociva e também a parte de educação ambiental. Então, eu acabo fazendo isso mais nos finais de semana. Eu dou aula de manhã, às vezes à tarde surge algum trabalho desse, eu acabo indo fazer esse tipo de trabalho também. Nossa, eu tô maravilhado, André. Eu tô realmente vocês, como estudantes, sempre me impressionam lá na sala de aula, mas ouvir esse relato aí de você e essa coisa de ter empresa, de cuidar, de trabalhar com esse tipo com essa área, né? Eu tô surpreso. Para mim é uma coisa fantástica. Eu realmente estou emocionado de ouvir isso aí. A gente tinha combinado uns 20 minutos, está chegando perto já desses 20 minutos. Eu queria saber se você tem algumas palavras para fechar essa gravação aqui que eu vou passar para os nossos estudantes, os seus coleguinhas lá na EASH. Então, na verdade, assim, primeiro agradecer, né, o convite. Então, sempre de vez em quando eu estou na EASH aí fazendo algumas palestras, né, que o pessoal acaba chamando aí a respeito de semana de LCN, né, como eu já fui RD também. Então, as pessoas sempre acabam chamando para fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de palestra, ajudar em alguma coisa. Então, eu estou sempre à disposição, né. Se vocês quiserem, na semana de LCN eu levo meus animais aí para a gente fazer uma apresentação aí também, né, futuramente aí, agora que eu voltei para a EASH novamente, depois de um tempo fora da EASH, fazendo outra graduação, mas é que realmente coloquem isso na cabeça, né? Se você quer o teu futuro como professor, se você quer seguir essa carreira, a LCN é só o início de portas abertas de maneira muito grande, muito gigante, né? Então não desistas, né? Mediante a problemas, mediante a dificuldade de disciplina, né? Às vezes você fala, tinha vezes que eu falo, vou desistir disso, não entendo cálculo. Eu falo, não, tem que estudar porque eu sou pobre, né? Então a gente tem essas questões, né? E hoje eu falo assim, porque
E é muito legal, professor, porque a gente vê um crescimento assim, e sendo bem sincero com o pessoal de LCN. Enquanto eu trabalhava fora, eu fazia curso de LCN e eu trabalhava fora da sala de aula, eu tinha um salário, né? Aí você é professor eventual, você vai pegando aquelas aulinhas. Assim que eu peguei o diploma de LCN, 2 anos depois dando aula, o meu salário ele cresceu 5 vezes mais. Então, assim, logicamente, a primeira escola você ganha um pouquinho menos, você vai mandar um currículo para uma escola mais conceituada, e aí as pessoas vão conhecendo o seu trabalho, até chegar um momento que as próprias escolas estão te chamando pelo trabalho que você faz. Então, na verdade, é procurar ter esse diferencial, né? Não ficar só estudando ali o básico. Eu tenho as áreas que eu gosto de me aprofundar, né? Então, o que você pode melhorar na sua própria formação? Isso é muito importante. E não desistir. Então, eu estou aqui para poder ajudar qualquer um naquilo que eu puder ajudar, dentro das minhas formações, dentro da minha experiência, né? E eu estou à disposição aí para o professor no que eu puder ajudar, né? No que eu puder fazer aí, né? E ajudar os meus alunos, mostrar que realmente LCN é um diferencial. E eu falo para todo mundo, é o melhor curso de arte. E com certeza é um dos melhores cursos, né? E só fazendo adentro, eu fora do Brasil, as pessoas reconhecem isso, porque você não encontra, isso que é muito importante, você não encontra professores de ciências, né? Na Universidade do Arizona tem uma bacharelado em ciências naturais. E é incrível, você pode entrar, quando você compara a grade de LCN do bacharelado deles, a única diferença é a gente tem mais matemática e eles têm mais aulas de laboratório. Mas o bacharel deles é muito parecido com a nossa licenciatura, né? Então, assim, para você ver a qualidade do ensino que é LCN. Então, acredite no curso de vocês, acredite no potencial dos professores e no seu próprio potencial. E aí você vai ver que as coisas vão fluir e vão acontecer. Eu vou agradecer aqui a você, André. Vou pedir para você não desligar, eu vou parar a gravação e vou só terminar a nossa conversa Ok. fora da gravação para eu te fazer umas perguntas aqui. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Muito obrigado.